Nós vamos, nesse momento, mentalizando, respirando profundamente, mentalizando os guardiões, as baianas, os baianos, as ciganas, os ciganos, no nosso lar. Tecendo cordões espirais, retirando toda a negatividade, trazendo toda a proteção, muita proteção, para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Ariamélia, que nesse instante nos leva até o Hospital Santa Cruz, onde somos levados a uma sala que está hermeticamente fechada, totalmente trabalhada com os espíritos que ali estudam juntamente conosco. Que possamos ter os nossos ouvidos de ouvir, os olhos de ver, expandindo os nossos sentimentos, mas a expansão da nossa consciência, para compreendermos toda essa evolução. Que seja uma tarde de paz, equilíbrio e muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Virgínia, viu a sala que fomos transferidos agora? Oi? Viu a sala que fomos transferidos agora? Mudamos de sala. Antigamente a gente ficava numa sala, agora a gente está em outra sala totalmente protegidos. Protegidos. Estamos amparados. É isso aí. E aí? Acabará o processo? Interferiu o aluno visivelmente curioso. De jeito nenhum. Estaremos apenas começando. Depois teremos como alvo o neto dela e o filho deles. O menino tem apenas 7 anos de idade. Esse sim é alguém que nitidamente nos concederá 100% de ação. Sim, pois que é caprichoso, teimoso e vingativo. E, o mais importante, é alguém que, diante das atrocidades cometidas no passado, guarda vários inimigos espirituais. Ó, é aquilo que a gente estava conversando, né? Eles pegaram a avó, vai mexer no Sim. filho e vai E mexer no depois no neto. neto. Aí a gente vai falando assim, ó, tem as hierarquias de família, mas principalmente aquilo que a gente estava comentando, são as leis. A gente não mexe em lei universal. Só vai ter problema quem tem problema nas leis universais. Quem não tem, passa batido. Agora, tire a primeira pedra quem não tenha problema de leis universais. Eu acho Essa é a que parte triste. esse não está encarnado. Hein? Já esteve. Jesus. Mas agora não tem mais não. Diga. Eu acho que o principal aqui nesse estudo não é a gente olhar o que está acontecendo. Som do Sérgio, eu não estou ouvindo. Abaixo. Melhorou? Agora está Não. escutando? Agora sim. Agora sim. Acho que o principal no estudo desse livro não é a gente ver a história. Não é um romance. Não é a gente ver o que está acontecendo com os personagens do livro. É a gente virar isso para nós. Como que as coisas acontecem com a gente? Quando a gente está precisando, querendo percorrer um determinado caminho, fazer algum estudo, ajudar alguém, como que as coisas acontecem à nossa volta que sobrecarregam a gente de tal forma que ou a gente não consegue realizar o que a gente estava planejando, ou a gente realiza de uma forma ruim. Né? E tudo isso porque a gente se deixa envolver por tudo aquilo que as tramas, né, fazem. Então a gente abre brecha, aí naquela brecha eles vão e atingem aquele ponto em que a gente está vulnerável e a gente se entrega. Né? Então o que a gente precisa ver aqui não é ver estudar o que está acontecendo com eles, é ver o que acontece conosco no nosso dia a dia. Né? De repente você está todo feliz por causa de alguma coisa que está acontecendo, aí começa a acontecer uma coisa atrás da outra que vai te derrubando, e você pensa assim, eu não tenho direito de ser feliz. Só o outro. Eu não tenho direito de ser feliz.
você simplesmente, de um momento em que você estava indo para uma melhoria de vibração, você vai para o sentido completamente oposto e a gente se entrega, a gente se deixa levar por causa disso. E esse livro vem nos mostrar como que a coisa acontece nos bastidores para que a gente possa perceber que isso está acontecendo. E aí trabalhar para que as coisas acontecendo não derrubem a gente. A gente vai ver aí mais na frente alguns outros envolvimentos e como que as pessoas se comportam diferentemente perante esses ataques, né? Levando ou não ao sucesso dos espíritos inferiores. Né? E acho que o segredo desse livro, né, que o Ruiz sempre nos coloca, é num fator assim, ó, a gente está tendo o presente para deixar a nossa venda cair. Não é a venda do amiguinho do lado, é a nossa venda. Num grau maior ou menor, isso acontece conosco. É conosco, é no individual, não é no vizinho do lado, é com a gente. Então, o quanto que temos de um, o quanto temos de outro, é se colocar, tá? Então, vamos lá. Se o menino dispõe de tantos adversários, por que permanece na relativa tranquilidade? Perguntou o novato. Isso é fácil de explicar. Lembra que dissemos estar dentro de certos limites? Segundo a experiência de décadas de trabalho e orientações de Lourenço, compreendemos que as leis que não podemos impedir entendem que a criatura humana somente enfrentará uma expiação ou uma prova se tiver possibilidade de vencê-la. Nossa grande vantagem está em saber que, embora todos tenham condições de vitória, nem sempre querem, e assim abrem as portas para nós. Nós é que abrimos as portas mesmo, né? E Nós é aí, que descuidamos do nosso eu interior, da nossa. Por quê? e aí tem o seguinte, só um pouquinho. A gente vê aí, né? Eles não querem. Então, toda vez que aparece um desafio na nossa vida e a gente reclama do desafio ou diz que não está aguentando alguma coisa, é isso, a gente não quer. A gente não quer passar por aquele aprendizado, por aquele resgate. E é aí que a gente abre as portas, né? Quando a gente não quer. A gente não quer sofrer. Ninguém veio para a Terra para sofrer, só que nós viemos para a Terra para sofrer. Essa história que a gente veio e reencarnou para aprender, é verdade, mas a gente aprende como? Passando pelos testes, passando pelos aprendizados. Aí é aquela coisa. Olha lá como tudo é perfeito. Ó, eu tenho a misericórdia de Deus, vocês têm os mentores, cada um de nós temos os mentores. Vamos lá, vamos passar. Vai ser sufocante? Vai. Quem disse que não seria? Mas vamos passar. Não vou fazer. Não vou fazer. O que os mentores vão fazer? Vai amarrar a gente? Não. Se afastam. E aí vem os outros. Vem os outros por quê? Porque é livre-arbítrio. Eu não quis ajuda, eu vou ter ajuda de outro lado. Sim. Eu podia aprender pelo amor ou pela dor. Eu defini que eu vou aprender pela dor. E tá tudo certo. Fui eu que defini isso. Então, quando os desafios aparecem, né, é até aceitável que de início a gente sofra aquele impacto e a gente tenha aquela reclamação porque a gente não gosta de sofrer. Mas passado o primeiro impacto, a gente precisa olhar para dentro de nós e aceitar que aquilo faz parte de uma necessidade da minha encarnação. E aceitar aquilo, aceitar não é abaixar a cabeça e eu vim aqui para sofrer, não é isso. Aceitar significa compreender que aquilo é necessário, mas lutar para se livrar daquilo. Né? Lutar com boa energia, né? Não com negatividade. Que nem assim, ontem, a primeira coisa que a Vera falou assim, você viu a Mônica? Você viu o nível de exaustão que ela tinha? É aquilo assim, se eu estiver parada, eu vou estar sentindo dor. Se eu estiver trabalhando, eu vou estar sentindo a dor. Eu vou trabalhar.
Sim. Aí você fala, isso é masoquismo. Não, vou trabalhar, chega. Já não tenho tempo, não. Já não tenho esse tempo. Eu tenho, tem um grupo aqui me esperando, tem que dar aula, tá tudo certo. Espiritualidade vai cobrir. E cobre, porque você Sim. ganha uma energia que tu não sabe da onde. Cobre. Agora, é diferente daquele que para, senta e fica na reclamação. Uhum. Tá doendo, ai, por que está acontecendo isso comigo? Ai, eu já não aguento mais. Por que fulano faz isso? Por que ciclano faz aquilo? E aí, onde eu falo, se a gente entender um pouco das leis universais, a gente não vai ter um negocinho para reclamar, porque a gente só responde por elas. Só responde por aquilo que a gente plantou, né? Plantou. A gente Sim. está colhendo agora aquilo que a gente plantou no passado. Então, se a gente tá no perrengue, é que a gente plantou. Então, vida que segue. Mas tem o seguinte, não é olhar isso daí com pesar. Não é para olhar isso com aquele olhar de sofrimento porque eu fui ruim no passado, porque todos foram. É olhar isso como oportunidade, oportunidade de crescer, oportunidade de se transformar, oportunidade de ser melhor. Enquanto a gente estiver olhando tudo isso com aquele olhar carregado, né, com aquele sentimento ruim, a gente não vai estar aprendendo. Mas a partir do momento que a gente fala assim, bom, tá bom, eu vou precisar passar por esse desafio, o que eu posso aprender disso? E olhar realmente aquilo que pode aprender, aí sim eu estou transformando tudo isso que a gente está passando numa coisa que vai trazer saldo positivo para mim. Ó, aqui ele fala, né? Este espírito velho, que é a criança, num corpo novo de criança, guarda débitos terríveis. Todavia, aqueles que o aprisionaram no mundo, através da reencarnação, garante-lhe certo amparo. Mas está por poucos, segundo informação recebidas. Eles deixarão o caminho livre para os adversários agirem, seguindo uma lei que eles chamam de causa e efeito. Nós, mesmo sem entendermos bem o funcionamento desse edito, aproveitaremos. Enquanto a vida não nos autoriza a influenciação deste menino, vamos dando conta daquela senhora, a fim de que nosso plano não fracasse. É necessário existir entre nós um perfeito entrosamento. Além disso, nos será atividade agradável conduzir esta casa à bancarrota. Uma das coisas que a gente fala, a gente precisa estarmos todos afinizados no trabalho do bem. Nós precisamos estarmos afinizados no trabalho do bem. Você vê que a afinidade precisa ter em todo lugar, porque eles precisam de afinidade para derrubar a casa. Derrubar. Porque se eles não tiverem afinidade, eles vão sair batendo um na cabeça do outro. É assim, né? Você vê que ele falou que não tem que o espírito, né, que está como criança, ele tem a proteção dos mentores, né? Até o momento em que o livre-arbítrio começa a funcionar. E quando que o livre-arbítrio começa a funcionar? A partir Depois dos dos 7 anos, ele já... Adolescência. Não, após os A partir 7. dos 7. Não é uma chave, né? É uma transformação que vai finalizar com 14, 15 anos. É isso aí. 14, 15 anos, eles assumem toda a persona. Isso. Aí, se o ensino dos pais tiver ajudado aquele espírito, se ele tiver realmente aberto a aprender e a se transformar, se ele tiver, por exemplo, ensinamentos morais e aplicar isso na vida, quando chegar aos 14 anos, ele vai estar à mercê dos espíritos que são devedores aqui, né? Só que como ele transformou o pensamento, não vai existir mais a sinergia de vibração. Então não vão conseguir acessar ele. Ao passo que se ele não conseguir se transformar e continuar com os mesmos pensamentos e sentimentos que veio de outras encarnações, vai ser... Ele cai. Vai ser a porta escancarada, né? É isso aí. Lourenço continuou o servo. Irritou-se com o regime de exceção que esse Deus terrível legou
a estas criaturas. Daí a necessidade de vingarmos o nosso chefe. Deveremos torturá-los. Nesse momento, Marco Augusto ficou completamente envolvido, desejando contribuir para o aniquilamento daquele lar. Também ele, naquela região de dor e sofrimento, não achava justo que alguém tivesse maiores privilégios, mas de algum modo sentiu-se familiarizado com a casa sem saber o motivo. Almejava agora que havia da capacidade de influência, que sabia da capacidade de influência espiritual, participar, voltar aos prazeres da terra e, iludido pelas promessas dos adversários, ambicionava papel relevante na organização. Envolvidos pela funesta atividade, retiraram-se para continuar a expedição em outras propriedades da família. No vale de sofrimento, Olavo era procurado por malvado espírito. A entidade das trevas encontrou-o cabisbaixo e choroso. Aproximando-se, envolveu-o, dizendo: Olavo, meu querido, já soube da última. Marcos Augusto acaba de ser contratado e assumirá com o tempo importante cargo. Mentira, gritou o infeliz. Verdade, redarguiu o adversário. Enquanto você fica perdendo tempo, o outro saiu na frente. Você precisará aproveitar as oportunidades que estamos lhe dando. Ele é quem foi vencido na arena. Eu é que sou o vencedor. Lamento informar, não houve vitorioso. Vocês estão empatados. Agora precisarão lutar em outro circo. Qual? No campo da influenciação. Você também poderá ser contratado por um dos nossos. Você vê como eles vão fazendo o jogo? Um vai colocando contra o outro e assim eles vão jogando. Se a gente olhar, eu já te passo. Se a gente olhar como um romance, nossa, que lindo. Não, gente. É o que acontece. É o que acontece. É o que acontece na política. É o que acontece nas famílias. Em É o que disputa de acontece. poder, de dinheiro, tudo isso acontece. É isso que acontece. A gente lendo, estudando, essa é a diferença, né? Do ler e do estudar, a gente entra nesse sentido. Olha como que eles fazem, como somos manipulados. Somos instrumentos. Pois é. Na realidade, a gente está vendo o espírito conversando com o outro ali. Nós estamos aqui, tá, gente? Tá. Um espírito conversando com o outro ali, né? Só que com a gente encarnado, isso é soprado no nosso ouvido e surge para nós como nossos próprios pensamentos. Sabe aquela vontade de discutir que você fala assim, mas por que eu estou discutindo? Vai ligar? Por que eu estou discutindo? Por que eu quero brigar? Quem nos últimos tempos, na última semana, sentiu essa vontade? Estava ali, estava lindo, maravilhoso, está tudo perfeito, e de repente vem uma vontade de brigar, discutir, de falar coisas que se tivesse com os 2 pés no chão, não faria. Esse silêncio aqui, todo mundo fez a mesma coisa. Não, porque assim, né, a gente pergunta, fica aquele, né? Estava analisando a minha semana, estava buscando no meu backup aqui. Gente, mas assim, a gente está vendo um plano gigantesco, né, para poder desarticular aquela família, não é verdade? Mas vocês veem que as ações são coisas pequenas. No nosso dia a dia, coisas pequenininhas. São cada passo que eles dão para desarticular. Entendeu? Nesse trabalho aqui, né? A gente estava estudando, nós estávamos tentando recuperar o trabalho de quarta-feira, uma série de coisas. Aí eu e a Valéria tivemos dengue. O Ruiz falou o seguinte, que tentaram várias vezes inocular dengue na gente, os espíritos. Só que a gente estava em equilíbrio. E aí a gente não pegou. Mas, em algum momento, a gente tá mais baixo no nosso nível
nosso equilíbrio, não é isso? Energético. E aí pegou. E aí o que aconteceu? A gente parou de estudar, a gente parou de fazer o trabalho de quarta-feira da forma como a gente vinha vindo, vocês fizeram o evangelho, legal, mas quantas coisas pequenas não aconteceu? Por exemplo, parou de funcionar aqui a meditação. Foi. Incrível. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho a mínima ideia porque parou de funcionar. Eu estou estudando para tentar entender. Então, são coisas, né? Ah, então tá bom. Então, assim, mas, pô, isso é uma coisa que pode acontecer? Mas interrompe o fluxo de trabalho Sim. que já vinha sendo interrompido, né? Aí a gente recuperou. A gente deu o primeiro passo para se recuperar. Aí, de repente, a gente cai de novo. Cai de novo. Coisas pequenas. Então, às vezes, nós vamos ter, naquele dia, nós vamos ler uma parte do estudo que vai fazer uma diferença muito grande para nós. Aí, naquele dia, o plano inferior vai lá e fica cutucando a gente e tira a gente de um estado receptivo. A gente vai passar por aquela página e a gente não vai conseguir perceber aquilo que a gente precisava. É por isso que a gente precisa estar sempre preparando, orando e vigiando, sabe? Porque é assim que eles atuam. Porque nós somos ainda muito fraquinhos na nossa própria defesa. Né? Orar e vigiar, para a gente ainda é mais um jargão do que um estado de espírito. Então a gente precisa estar de olho, a gente precisa estar o tempo inteiro se analisando, ver o que acontece à nossa volta, sabe? A melhor coisa que pode acontecer é você ver o que está acontecendo à sua volta, com os seus familiares, com as pessoas com quem você tem contato, a forma como você reage vendo a televisão, a forma como você reage com alguma coisa que alguém fala, por exemplo, no nosso encontro. Tudo isso são coisinhas que vão derrubando a gente aos poucos, entendeu? Até que a gente chega num nível tal que eles dão um tropeção na gente mais forte e a gente cai. Eu vou te dizer assim, ó. Quando eu estava internada em Campinas, me perguntaram assim, foram umas 4 ou 5 pessoas. Me perguntaram assim, como que você é tão forte? E eu falei assim, eu não sou forte. Ah, não, a gente tem um médico ali que ele nem dá bom dia, e você dá bom dia, você sorriu. Eu falei assim, primeiro que eu resolvi que eu vou ser feliz, tá? Enquanto eu estiver aí, você não tem culpa alguma daquilo que eu passo. Então, primeiro é isso. Segundo, eu falei assim, o câncer ensina. E eu tô desde 2019 aprendendo com câncer. Então, você começa a exemplificar. O câncer está lá, ele não está dentro de mim, eu não sou o câncer, mas ele está lá. Aí você fala assim, por que você está contando isso? Porque essa era a brecha para cair. Olha como eu estou bem, olha como eu estou bem, olha como eu sou boa. Olha ali, com 14 mil de plaqueta, com uma possibilidade de sangramento enorme. Ali era a brecha. E aí o que vinha? Dorme. A gente dormia. A gente não conseguia fazer nada. A gente rezava e dormia. A gente rezava e dormia. A gente rezava e dormia. Por quê? Porque dentro do plano espiritual a gente estava protegido no Hospital Santa Cruz. E aí é aonde que a gente fala. Se você está desconectado, você cai. Se você tem a conexão, você tem eles te a cobrem. oportunidade de se proteger e não cair, né? Eles te cobrem, entendeu? Não significa que você não vá sofrer. Porque se eu tiver que contar tudo aquilo, vai dar 3 semanas e eu não vou ter terminado de todos os sofrimentos que eu já passei. Eu tô desde 2019 no AC Camargo e eu não passei 1/3 do que eu passei dentro de Campinas, tá? Foram 12 dias que vocês não têm ideia do que aconteceu. Não tem ideia do que aconteceu, né? Mas é isso que a gente tem que ter. Então, esse fator, o Rui já começa a conversar conosco. A gente vai
está tendo uma oportunidade muito grande de aprendizado e de lidar com as trevas. Nós estamos lidando com as trevas. Nós não estamos lendo um livro, um romance, algo que nunca aconteceu. Não, é uma história verídica, como tantas outras que existem. Ah, é para dar medo? Não, é para clicar, é para sair da zona de conforto, é para crescer. É para aprender e entender como que as coisas funcionam fora das nossas vistas, né? Então a gente tem sim, ó, eles nos manipulam com uma facilidade que é assim. E aquele que está mais forte e que eles não estão conseguindo acessar, ele utiliza os outros que estão mais fracos para atingir verbalmente a gente. É isso aí. Então, uma palavra dita Mal colocada, falar mais forte, falar de uma forma mais rude. Eu tenho observado tá isso que você está falando, exatamente isso. Desculpa te interromper. Eu, quando estou um pouco mais serena, meu marido parece que me provoca, muda a maneira de falar comigo, de forma que ele não é assim. Ele não é essa pessoa. E eu fico pensando exatamente isso que você falou. Às vezes eu dou até risada comigo internamente, porque caramba, é uma maneira de tentar me atingir. Aí eu tento me controlar para não entrar nessa vibração, mas é exatamente isso. Então, na realidade, você vigiou, o que você precisa fazer é entrar em oração. Porque ele não é mal, ele não deseja o seu mal. Mas, assim como nós, ou talvez pior do que nós, ele não sabe como se proteger, nem consegue perceber esse envolvimento. A gente já está tendo orientação de como fazer isso. Então, está nas nossas mãos fazer. Não é mudar o outro, não é fazer com que o outro seja diferente, porque o outro é quem o outro é. É a gente olhar o que está acontecendo e saber como reagir, como mudar o pensamento para entrar na vibração, não entrar na vibração negativa, né? E aí você pode assim, né? A gente vai começar a encerrar esse estudo de hoje. Poxa, Valéria, por que você trouxe esse livro? Bom, primeiro que foi o plano espiritual. Segundo, a gente se preparou muito com todos os outros livros. E assim, chega uma hora, ou cresce ou não cresce. Tem que desenvolver. Ou cresce ou não cresce. Sabe? Não tem como. Ou a gente vai ou não vai. Não existe meio grávido. Né? Existe assim, eu vou ou não vou. Se eu não for, também tá tudo certo. Né? Mas não dá para achar assim, é um romance, tá lá. Não, não faz. Não faz isso, porque vai tomar o samba lelé. Ser um romance, nesse caso aqui, é uma forma organizada de mostrar para a gente como que as coisas acontecem pelos bastidores da nossa vida. Né? É só isso. Né? Então, é uma historinha que nos ajuda a compreender como que as coisas acontecem. E acontecem, tá? Trabalhando nos trabalhos de obsessão que a gente trabalhou na casa presencial, a gente via os espíritos, eles falavam para a gente, porque eles não tinham medo. Eles sabiam que ele podia falar para a gente que a gente ia continuar caindo. Então eles falaram, não, nós estamos fazendo isso por causa disso, 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 vocês são muito fraquinhos, vocês se acham bons, nós vamos fazer isso assim, assim. Nós vamos derrubar. Primeira coisa que eles falam é, nós vamos derrubar vocês. E aí, assim, o que acontece? Quando você é ameaçado, o que você faz? Qual é o primeiro sentimento que vem? Medo. Abriu. Medo desse Abriu a porteira. Aí você escancarou. Abriu a porteira. Eles entraram. Aí você fala assim, o que você vai fazer? Eu respeito você da mesma forma que eu gostaria que você me respeitasse. Eu falei assim, respondo. Sou uma trabalhadora do Cristo. O Cordeiro é o que me ilumina, juntamente com Maria e com Jesus. Só estou te pedindo respeito. Sou errada. Pode me mostrar todos os meus erros, eu vou falar para você que realmente são todos eles, de todas as encarnações. É verdade. Puxei o tapete, sim, de um monte de gente, não me orgulho.
Peço perdão hoje em dia, respondo por tudo isso, mas eu quero seguir o Cordeiro. O Cordeiro é o que me ilumina, ele é o meu caminho, a minha verdade e a vida. E aí eles não têm como, porque a gente está falando de coração, a gente não está falando da boca para fora, a gente está falando com o coração. Quando a gente fala, Jesus é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida, a gente está sendo sincero. E aí onde vem a proteção. Esse é o manto que vem para nos fortalecer. Não é aí que vem a proteção. É nesse momento que a gente arma a nossa proteção. É isso aí. Sim. Que a gente está vibrando naquela frequência. E a gente não tem intenção nenhuma de derrubá-lo. Nenhuma. Se ele quiser assistência, a gente vai dar assistência. Se ele não quiser assistência, tá tudo certo. Ele só não vai poder fazer muita bagunça, porque aí é a hierarquia de quem tá lá e comanda. E aí a gente não tem nem como saber. Tá? Mas se não, tá tudo certo. Qual é o nível de medo? De 0 a 10. Não venha me dizer que é 1 que não é, dona Solange. Não, eu vou falar. Essa sua fala mexeu comigo. Eu senti um negócio aqui, ó, no meu estômago. Você está falando e eu senti essa sensação. Talvez um 8. Desculpa. Mas olha, Depois eu vou ter que conversar. Depois acho que eu vou ter que conversar com esse amiguinho aqui que está comigo desse jeito, falar, amigo. Mas, ó, vamos encerrar aqui. Onde que a gente parou? não, só um pouquinho, deixa eu só comentar um negócio. Mas, gente, não é o fato de você agora saber como as coisas funcionam, que elas vão ser diferentes, elas sempre foram assim. Sempre foi. A nossa vida sempre foi assim. Hoje nós sabemos, então a gente pode, com esse conhecimento, aprender a se defender melhor das coisas que acontecem com a gente. Esse que é o objetivo do estudo, né? Agora, se a gente está falando assim, olha, vai ter o bicho-papão, vai bater na porta. Você vai fazer duas coisas. Primeiro, não abre a porta. E segundo, acende a luz. Aí, qualquer barulho que você escuta, você fica no fundo da sua casa morrendo de medo. Ajudou alguma coisa o conhecimento? Claro que não. Não é verdade? Então, utilize esse conhecimento, primeiro, para você aprender a olhar à sua volta e olhar para si mesmo. Primeiro, esse é o ponto principal. Segundo, a gente aprender a ter a fé, não aquela fé que está na cabeça, mas a fé que está dentro do coração. Eu estou fazendo o meu melhor e eu confio que estou sendo protegido e ajudado nesse momento. E tudo aquilo que eu tiver que passar, eu vou passar independente da proteção que eu recebo. Então, se eu tiver que passar, eu vou passar de cabeça erguida, procurando a solução, sem ficar reclamando. É isso. A hora que a gente começar a pensar assim, dificilmente nós daremos acesso a esses espíritos mais ligados às trevas. Né? Ó, nós paramos. Completamente envaidecido pela notícia do progresso de seu adversário. A gente parou na página 49, tá? Completamente envaidecido pela notícia do progresso de seu adversário.